Amados, uma grande festa para Jesus acontecerá nesse fim de semana, amém? Obrigada porque você veio. Meus irmãos, estou vendo aqui do Espírito Santo, de tantos lugares, a nossa coordenadora estadual da RCC, membro do Conselho Nacional, Maria Helena, muito obrigada por estar conosco. Cada um de vocês, é uma alegria imensa tê-los aqui. E eu quero um aplauso agora para todos vocês. Nós vamos começar agora então com a nossa primeira pregação, que é comigo mesma. Então eu peço aos irmãos que vão orar, que orem por mim, vocês também orem, para a gente fazer então a pregação de abertura dessa terceira conferência nacional. Do seu lugar, erga suas mãos. Senhor nosso Deus, te pedimos a força do alto sobre essa tua serva, escolhida para ser esse sinal de unidade, construir pontes. Utiliza, Senhor, essa serva como um instrumento poderoso da tua graça para as nossas vidas hoje. Age na sua mente, no seu coração, dá toda coragem, parresia, intrepidez, para que ela possa anunciar corajosamente a palavra que o Senhor fez portadora. Sim, Senhor, que ela possa falar não aquilo que queremos escutar, mas aquilo que precisamos escutar neste dia. Unge, derrama a graça necessária. E consagramos ela que é tão devota, o coração imaculado de Maria Santíssima, a Imaculada, aquela que esmagou a cabeça da serpente, que esmague toda e qualquer serpente que ronde esse ambiente. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Já falamos bom dia, mas mais uma vez eu quero acolher a todos que aqui estão, os que estão chegando, você que está em casa nos acompanhando pelo Sistema Canção Nova de Comunicação. Quero mais uma vez acolher aqui o Klaus e a Dayana, presidente eleito que assume em janeiro a coordenação nacional da RCC Brasil, Dayana, secretária-geral. É muito importante e muito feliz para mim, estou muito feliz em tê-los aqui, amém? Deus seja louvado. Vamos estar juntos aqui nesse final de semana e eu quero então começar com vocês essa primeira reflexão que tem como tema unidade e graça, um caminho de esperança pelo Espírito. E escutem bem, que é um caminho de esperança pelo Espírito, porque Jesus mesmo disse que sem mim nada podeis fazer, mas eu enviarei sobre vós o meu Espírito e ele vos dará força para testemunharmos a unidade, que é o desejo maior do coração do nosso Deus. Vamos refletir sobre alguns pontos. E o primeiro ponto será o Espírito Santo, origem da unidade. Então, desde o princípio, o Espírito pairava sobre as águas. Nós podemos confirmar isso em Gênesis capítulo 1, versículo 2. Desde o princípio, lá estava o Espírito Santo. Quando tudo era confuso e quando não havia forma, o Espírito ordenava, criava a harmonia e fazia nascer a vida. Cada frase aqui inspirada pelo Senhor, cada reflexão me lembrava da criação do CARES. O CARES, cuja sigla é Serviço Internacional para a Renovação Carismática Católica, ele exatamente foi criado com esse intuito. Como alguns disseram, eu também estava presente desde o momento em que o Papa entregou uma carta para a Michelle Moran, então coordenadora do ICRIS, que era o organismo que representava os grupos de oração, e o Gilberto, que coordenava, presidia a Catholic Fraternity, Gilberto Barbosa, da comunidade Obra de Maria.
ali nasce tudo, mas o desejo central sempre foi: eu quero vocês unidos, para que nessa potência do batismo no Espírito Santo, vocês possam arrebanhar, através desse testemunho de unidade, milhares de almas para o Senhor. Aí está o fundamento de todas as coisas. Amados, assim também é hoje, no meio do caos em que o mundo se encontra, e caos em todas as mais diversas áreas. Dom Mário acabou de falar o que aconteceu nessa cidade essa noite. Então, poderíamos dizer até um caos ambiental, um caos ecológico. No meio das divisões e das dores, o Espírito Santo continua pairando. Quem crer nisso, diga amém. Gerando unidade, restaurando a comunhão. Ele é o restaurador da comunhão. Jesus, antes de subir ao céu, ele rogou ao Pai por nós, por mim e por você. E aqui hoje a gente atualiza essa oração de Jesus, que está em João 17, 21. Que todos sejam um, Pai, como eu e tu somos um. Que todos sejam um. Essa oração, ela é o coração da missão do Cáris. Qual é essa missão? Sermos instrumentos de unidade na igreja e no mundo. Não por estratégias humanas, mas pela graça e somente pela graça do Espírito Santo que habita em nós. O Papa Francisco, na instituição do Cáris, disse: o Cáris é chamado a servir a unidade de toda a corrente de graça. Falando mais uma vez, o Papa nos chamou de corrente de graça porque assim nos definiu o cardeal Sunens no início da renovação. Foi o primeiro diretor espiritual dessa graça que acontecia e que surgia, que hoje nós chamamos de renovação carismática. Ele disse para o Papa Paulo VI: é uma corrente de graça para todos na igreja, bispos, sacerdotes, leigos, leigas, seminaristas, isso está escrito, foi o que ele disse. Então ele, parafraseando o cardeal Sunens, ele nos chama desde o princípio de corrente de graça. Isso significa que nossa unidade, amados, ela não é uniforme, mas a nossa unidade é uma sinfonia de carismas. Isso é lindo, é uma sinfonia de carismas, como uma orquestra, onde cada instrumento tem o seu timbre, tem o seu som, mas todos tocam a mesma melodia, sob a direção do mesmo Espírito. Somos uma orquestra linda, o nosso maestro é o Espírito Santo de Deus, que nos chama nesta manhã a darmos a nossa vida por isto. E quando nos deixamos conduzir por Ele, a unidade se torna graça. E a graça se torna testemunho de esperança. Qual o tema dessa terceira conferência? Espírito Santo, nossa esperança. Segundo ponto, unidade e graça. Não uma conquista, mas um dom. Unidade não é algo que construímos com as nossas mãos, mas algo que recebemos quando estamos ajoelhados diante de Jesus. O que significa isso? A unidade nasce da humildade, da oração e da escuta. Porque, amados, nós somos humanos. Somos limitados, temos o nosso temperamento, a nossa personalidade, mas na humildade diante de Deus, sendo capacitados por Ele, nós conseguimos, porque não é por nós, mas é através e por meio dEle. São Paulo nos lembra na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 12, versículos de 4 a 6. Há diversidade de dons,
mas o mesmo Espírito, diversidade de serviços, mas o mesmo Senhor, diversidade de realizações, mas é o mesmo Deus que realiza tudo em todos. Vocês já conheciam essa palavra, amém? Mas será que nós já chegamos ao exercício pleno desta palavra? Fica esta reflexão para nós. Será que nós estamos lutando para que essa palavra se torne concreta, se torne realidade no meio das nossas expressões e entre as nossas expressões? Ou ainda é o que eu penso, o que eu acho, o que eu planejo, o que eu sonho? Quando cada um reconhece o dom do outro e o acolhe, o corpo cresce em amor, amados. Mas quando entra o ciúme, a divisão, a competição, o desejo de poder, o desejo de querer ser maior que o outro, mais importante que o outro, quando começamos a fazer cercadinhos das nossas expressões, presta atenção, não são nossas. Começa por aí. Deus deu algo que é dele para você conduzir. Quando fazemos esses cercados entre nós, nós somos presa fácil para o inimigo. Inclusive estamos em grupos, muito mais fácil dele atacar, divididos. Quando nos unimos, fechamos todas as brechas para que ele possa atuar de qualquer maneira que seja. Por isso o Espírito Santo precisa curar os nossos relacionamentos. E se você estiver aberto a isso, isso vai acontecer neste final de semana. Eu quero aproveitar esse momento para dizer, nos intervalos, procure conhecer pessoas de outras expressões, se apresente a essa pessoa, diga de onde você é, conte a sua história com o Espírito Santo para ela, para que a gente possa sair daqui e desde já não sair, sermos testemunhas dessa graça da unidade, porque a unidade é uma graça. Unidade é graça, é dom gratuito, é favor imerecido, porque nunca merecemos o favor de Deus, mas Ele nos ama e quer derramar sobre nós o seu favor. Não é resultado de nossos méritos, mas da misericórdia do Pai. Tudo é misericórdia do Pai, tudo é misericórdia, unidade é misericórdia, essa graça derramada sobre nós é misericórdia do Pai. Não é resultado, portanto, dos nossos méritos, é do Espírito Santo que nos transforma por dentro e por fora. Terceiro ponto, o Espírito Santo é o caminho da esperança. Como eu já mencionei, nós vivemos tempos de cansaço, de muito desânimo. Paira esse desânimo, esse cansaço, essa falta de esperança no mundo, essa falta de perspectiva. Guerras, estamos assistindo ao vivo e a cores, guerras, pessoas morrendo, bombas sendo jogadas, mísseis sendo atirados, matando milhares de pessoas, e nós estamos vendo isso ao vivo. Muitos perdem a fé neste tempo, perdem o ânimo, e até mesmo dentro da igreja vivemos muitas vezes esse conflito, dentro da corrente de graça, nas nossas famílias, nas nossas casas. Portanto, eu quero dizer para vocês nesta manhã, que o Espírito Santo é o restaurador da esperança. Ele restaura a esperança. E você crê nisso? Mais alto, você crê nisso? Você que está em casa, crê nisso? Ele é o Paráclito, o Consolador, o prometido por Jesus. Conferimos em João 14, 26. Ele sopra onde quer, e onde Ele sopra, Ele renova os corações e reanima os abatidos. Eu sempre lembro quando falo
isso, Reinaldo, de você, né? Porque você sempre nos ensinou isso, que o Espírito sobra onde Ele quer, não é? Em toda a sua catequese e seus ensinos para toda a renovação carismática católica. Então Ele restaura, Ele reanima, e nós precisamos começar a viver a partir desta verdade, porque nós ouvimos tantas vezes isso, mas da mesma forma que ouvimos tantas vezes não colocamos em prática. Vem Espírito Santo de Deus, vem sobre mim, ó Paráclito, vem, ó Consolador, vem, ó Restaurador. O Papa Bento XVI dizia que a esperança cristã não é otimismo ingênuo, mas certeza firme de que Deus é fiel às suas promessas. E essa certeza nasce do Espírito Santo que habita em nós. Portanto, se o Espírito Santo habita em você, se ele vive em você, se ele move em você, essa esperança vai estar sempre acesa em seu coração. Sempre acesa, é garantia do Senhor. Por isso a esperança não é um sentimento, a esperança é uma pessoa que se chama Espírito. Qual o nome da esperança? É uma pessoa unida à Santíssima Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. Por isso podemos ficar tranquilos que ela jamais irá arrefecer, jamais. Porque Ele vive em nós, Ele está conosco. Porque Romanos 5, versículo 5 diz: o amor de Deus foi derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Como estamos refletindo sobre essa palavra nesse ano jubilar. Então, quem tem o Espírito Santo nunca vai perder a esperança, mesmo diante das piores cruzes. Nunca. E é inexplicável isso, né? Porque nos momentos de tribulação das nossas vidas, há dentro de nós uma paz tão grande, uma certeza tão grande de que aquilo vai passar, que é sobrenatural. É assim com vocês? Ele está sempre ali conosco, o Espírito Santo, revelando o que Jesus quer dizer para nós. E Jesus está sempre dizendo para nós, pelo seu Espírito: vai passar, vai passar. Nós estamos falando dessa esperança que é uma pessoa. Quarto ponto, a unidade como testemunho para o mundo. A humanidade, amados, está sedenta de comunhão. A humanidade não quer mais ver divisão, ciúme, inveja. Quantas pessoas que nós, dentro das nossas expressões carismáticas, já afastamos por nossa discórdia, a nossa contenda, a nossa divisão, e as pessoas olharam e disseram: isso eu não quero para mim, eu não preciso disso. Deus nos chama a servi-lo numa medida maior. Quem está num grupo de oração, numa nova comunidade, em todas as expressões aqui presentes, para que a gente possa, numa medida maior, doar a nossa vida. E não é só o nosso tempo, não é só o nosso estudo, mas é doar a nossa dor, muitas vezes, pelo que o irmão está fazendo conosco, que muitas vezes é injusto. Mas ao invés de você agir como o mundo, sair para a contenda, para a confusão, para a briga, você silencia, se ajoelha diante de Jesus, entrega tudo a Ele, a dor que você está sentindo, a decepção que você está sentindo, e Jesus te levanta, e você segue, e você não é motivo de escândalo para ninguém. Amém? Unidade não se prega, unidade se vive.
É um testemunho silencioso, mas é um testemunho forte, é um testemunho eloquente. É quando as pessoas olham para nós e dizem: vede como eles se amam. E não dizem ao contrário: nossa, eu não quero isso para mim. Isso aí para mim eu não desejo. Prefiro ficar na minha casa, cumpro a minha obrigação com os sacramentos, mas isso eu não quero para mim. Quem deseja ver um exército do Senhor, de mãos dadas, anunciando o nome de Jesus dos telhados de todos os lugares? Quem deseja? Então nós vamos ter que passar pelo martírio da unidade. Porque muitas vezes é sofrido viver a unidade. Mas Deus sabe quem Ele chamou, e Ele chamou você. Então eu quero que você diga isso agora para essa pessoa: Deus chamou você, e você vai conseguir. Temos aqui irmãos sacerdotes aqui no nosso meio, que alegria vê-los. O Paulo também está aqui. Paulo, bem-vindo. Paulo, que nós dois somos do Cáris do continente americano. Nós temos aqui um outro representante do Cáris do continente América. Estou muito feliz por isso. E nós aqui lutamos. Paulo, que também é da comunidade Shalom. Quando os irmãos da corrente de graça, grupos de oração, novas comunidades, ministérios, serviços, vivem em comunhão, o mundo acredita que Jesus é o Senhor. Não adianta eu pregar que Jesus é o Senhor da mais bela maneira, mas quando eu saio dali, eu já busco o outro e vou dizer: você viu a atitude do fulano? Você viu aquele lá eu não piso. Ninguém, serão meras palavras que sairão dos seus lábios. A unidade requer sofrimento, renúncia, doação. Quero repetir, muitas vezes do seu coração ferido e do seu coração dolorido com o irmão. Quando brigamos, nos fechamos, competimos, apagamos a luz do testemunho. O Cáris nos lembra constantemente que a corrente de graça, ela foi suscitada pelo próprio Espírito Santo de Deus. Ela pertence ao Espírito Santo e nós somos apenas administradores dos dons que também não são nossos, que nós recebemos de Deus. Nada é nosso. Não tem aquela canção que a gente canta? Tudo é do Pai, toda honra e toda glória, é dele a vitória. Tudo é dele. Quando eu digo tudo, é tudo. Cada carisma é uma centelha do mesmo fogo, e se quisermos manter o fogo aceso, precisamos permanecer unidos, muito unidos. De onde você está sentado, dê a mão, por favor, para essa pessoa que está do seu lado. Precisamos permanecer unidos. Esse é o sonho de Deus. Uma só alma, um só coração, no Espírito Santo de Deus. Quinto ponto, caminho de esperança, deixar-se conduzir. O Espírito é comparado ao vento, como eu disse, o vento sopra onde ele quer. Não sabemos de onde ele vem, nem para onde ele vai, mas ouvimos o ruído. E muitas vezes nós queremos controlar o vento, direcionar o Espírito, encaixá-lo em nossos moldes. Nos moldes, às vezes, que já estão até ultrapassados. Mas a esperança nasce quando deixamos o Espírito nos conduzir, mesmo que isso nos leve por caminhos que não planejamos. Eu aprendi na renovação carismática católica, algo que para mim é um tesouro eterno. Eu aprendi na renovação que tudo eu tenho que perguntar para o Senhor. Tudo, as coisas mais simples das nossas vidas. Eu e meu esposo, quando a gente precisa adquirir um veículo ou trocar aquele veículo, nós rezamos antes.
Senhor, é da tua vontade que a gente faça isso agora? Responde para nós, Senhor, é este o momento? Tudo é tudo. A renovação carismática me deu esse tesouro. Jesus tem que ser o meu Senhor. Portanto, amados, o cálice é exatamente isso. Um novo caminho de unidade e serviço aberto à ação livre do Espírito. Não é simplesmente uma estrutura, não é um serviço, mas é sobretudo uma plataforma de comunhão. O cálice é uma plataforma de comunhão. Não é uma organização como tantas, mas é um sopro novo que quer reunir todos os carismáticos no mesmo amor. A esperança que o Espírito nos dá é ativa, concreta. Não é esperar sentados, mas é caminhar acreditando no que Deus suscitou, acreditando no desejo e na vontade de Deus. É levantar-se todos os dias dizendo, e vocês vão repetir comigo essa oração: Senhor, recomeça em mim, sopra de novo, Espírito Santo, e faz de mim instrumento da tua unidade. Sexto ponto, o Espírito faz novas todas as coisas, e para isso a gente diz, aleluia, aleluia, porque Ele faz novas todas as coisas, sempre. O Espírito Santo, amados, Ele é especialista em recomeços, em fazer tudo de novo. O Espírito Santo transforma ruínas em templos, feridas em fonte, lágrimas em orações. Talvez muitos de nós tenhamos chegado aqui cansados, decepcionados, atravessando desafios pessoais, missionários. Mas o Espírito Santo hoje nos diz: eu ainda tenho planos de esperança para vocês. Eu ainda tenho planos de esperança para vocês. Amém? Na vinda para cá, eu moro em Vitória, Espírito Santo, nós viemos de carro, eu e Sérgio, viagem longa, e a gente veio rezando, partilhando. Em um desses momentos de oração, o Senhor disse para mim claramente, eu já tinha atravessado o Rio de Janeiro, o Senhor disse para mim, para dizer para vocês: eu quero mais de vocês, eu quero mais. Então o Senhor não só tem ainda planos para nós, mas Ele quer muito mais de nós. E acrescentou: eu colocarei as ferramentas necessárias nas mãos de vocês. Não temam, eu colocarei as ferramentas necessárias, porque escutem essa palavra e espalhem essa notícia. Jesus diz nesta manhã: eu quero muito mais de vocês. Amém? Muito mais. Sugiro que ao voltarmos para as nossas expressões, nós possamos meditar sobre esse pedido de Jesus. Eu quero muito mais. E vocês sabem o que é esse muito mais. É mais almas para o céu. É mais pessoas proclamando que Ele é o Senhor. Como a gente tem oportunidade de viajar evangelizando pelo mundo, a gente também se depara com as realidades cruéis e difíceis. E para mim uma realidade muito difícil de perceber e de constatar é que existem pessoas que não querem saber de Deus, dão as costas para Ele, vivem como se não precisassem de Deus, e vão passar a existência aqui nesse mundo, sem ter ouvido falar o nome de Jesus. Isso para mim é uma verdade terrível.
Portanto, nós temos a obrigação, e agora Jesus dizendo: eu quero muito mais de vocês, de anunciar, de proclamar o nome de Jesus do alto das montanhas, nas ruas, nas prisões, nos lugares mais remotos do mundo. O mundo precisa ouvir o nome de bem alto, bem alto. E nós temos que ser incansáveis, através das nossas expressões, e unidos como corrente de graça. Não ter medo de escalar os lugares mais difíceis, as montanhas mais altas, de ir aos lugares mais remotos, para dizer: Jesus, Jesus, Jesus. Deus não terminou a obra, Ele está nos conduzindo por um caminho de graça, mesmo quando não entendemos tudo. Por isso, a unidade é um dom de fé. A unidade é um dom que nós devemos invocar todos os dias. Mas se nós verdadeiramente abrirmos o nosso coração ao Espírito Santo, receberemos esse dom, porque Ele é o artífice da unidade. É Ele que constrói a unidade, e Ele vai começar a construir em nós de tal maneira que eu vou olhar para o outro, eu vou dizer: eu quero isso também para o meu irmão, eu quero isso também para a minha família, eu quero isso para aquele lugar onde eu trabalho, onde eu não posso falar no microfone o nome de Jesus, mas eu posso dar testemunho de Jesus. O Espírito age, mesmo quando nós não vemos. Unir-se, permanecer, reconciliar-se, perdoar, tudo isso exige de nós uma vida no Espírito. E é muito simples, partimos de um princípio simples: invocar o Espírito Santo todos os dias e em todos os momentos. Isso para nós carismáticos tem que fazer parte da nossa rotina diária. Batiza-me, Senhor, no teu Espírito. Foi a primeira coisa que eu fiz hoje no meu dia. Batismo, eu preciso do teu batismo, do derramamento do teu Espírito Santo. Renova em mim, Senhor, a graça de um novo Pentecostes. E a partir daí tudo vai ser conduzido por Ele. 7º e último ponto: Maria, modelo da esperança e da unidade. Quando nós falamos de graça e de esperança, nós olhamos para Maria, a mulher cheia a mulher de Pentecostes, a mãe de Pentecostes, a mãe da unidade. E foi muito lindo o que aconteceu ontem. O Senhor também, no caminho de Aparecida para cá, revelou também para mim e para Sérgio, porque ontem à tarde nós fomos lá na Basílica, no santuário, para adquirir essa imagem para esta conferência e para permanecer também com cáris. Então adquirimos, compramos essa imagem, e voltando aqui para a Canção Nova, ficou muito claro que, na verdade, o que aconteceu é que nós fomos buscar Maria lá em Aparecida para estar conosco aqui na conferência, porque sem ela, impossível, não dá. Ela é, assim, a presença honrosa no nosso meio. Maria nos ensina que a graça floresce na humildade, e a esperança se renova na fé, que espera, mesmo sem compreender. Lucas 1:45, bem-aventurada aquela que acreditou. Que a Virgem de Pentecostes nos ensine a esperar sempre o sopro de Deus, com o coração disponível, e a acolher como dom a unidade, e não como conquista, mas acolher como um dom de Deus. Volto então ao tema desta primeira pregação, essa pregação de abertura: unidade e graça, um caminho de esperança pelo Espírito Santo. Quem crê? Amém. E eu não posso, tenho todos os meus minutos finais, mas eu falava do senhorio de Jesus, porque tudo passa por isso.
Espírito Santo, nossa esperança, que nos ensina a termos Jesus. Ontem, Dom Rui falou na missa, Dom Rui dizia, no final, concluindo a sua homilia, Deus, o nosso amor maior. Deus é o nosso amor maior. Jesus é o amor da minha vida e da sua vida, amém? Pode ir ficando de pé. E tudo isso é por Ele. É porque Ele disse em João 17, 21, Pai, eu te rogo, Pai, que todos sejam um, como eu e tu somos um. Falando desse testemunho, eu quero encerrar com esse testemunho, a gente vai invocar o Paráclito sobre nós, mas é que esse testemunho marcou a minha vida, enormemente, esse ano e para sempre, e meu pai está me acompanhando agora, minha mãe, lá de casa, lá em Vitória, e eu tinha toda a minha agenda pronta para o ano de 2026, já 25, já estou em 26, desde o ano passado minha agenda já estava pronta, portanto, eu recebi um convite, a Marta está aqui, do Paraguai, para pregar lá na Arquidiocese de Assunção. Eu disse que eu tinha que olhar a agenda, eu não estava no Brasil, voltei, olhei, estava livre, 9 e 10 de agosto, logo eu me dei conta que era Dia dos Pais, portanto livre, não é assim? Dia dos Pais e Dia das Mães, é claro. E isso foi numa terça tarde, na terça noite eu pensei, amanhã ligo para a pessoa que me convidou e digo que eu não vou poder ir, é Dia dos Pais. Porém, um detalhe importante, segundo domingo de agosto é Dia dos Pais só no Brasil. Em todo o continente americano, incluindo Canadá e Estados Unidos, Dia dos Pais é terceiro domingo de junho. Por isso que eles me convidaram para o segundo. Então, mas eu disse, Dia dos Pais, meu pai tem 92 anos, ficar com meu pai. Isso para mim era óbvio, era um discernimento natural. Então, amados, eu disse, quarta cedo acordei, fiz o meu roteiro do dia, 10 horas vou ligar para ela, dizendo não. E quando eu levantei e fiz minhas orações, o Senhor disse fortemente no meu coração, você vai falar primeiro com seu pai. Eu falei, bom Senhor, vou, né? É uma ordem. De tardezinha fui até a casa dos meus pais, estavam os dois lá na sala. Expliquei toda a realidade, o convite foi porque lá não é Dia dos Pais, etc. Mas como o Senhor tinha dito, você vai conversar com seu pai, eu disse, pai, o Senhor decide. Se o Senhor quiser que eu fique, eu vou ficar com toda a alegria. Só não quero que o Senhor diga que eu vá, porque o Senhor acha que eu tenho que ir. Eu quero ouvir o que está no coração do Senhor meu pai. E o meu pai então silenciou e disse, filha, a palavra de Deus diz que nós temos que deixar tudo, deixar pai, mãe, irmãos, irmãs, para seguir a Ele e servir a Ele. Dia dos Pais é todo dia, você está sempre comigo, lá no Paraguai, no Dia dos Pais é o seu lugar, vai para lá filha, cumpre a sua missão. Amém? Um beijo para o meu pai. Quem me ensinou que o Jesus é o Senhor foi o Espírito Santo de Deus. E é a Ele que nós vamos invocar agora. Espírito Santo, nossa esperança, unidade, graça, união, comunhão. Invoquemos o Espírito. Espírito, vem.